Alô, terceiro ano do Miguel Couto, William Campos, História. Hoje é a nossa nossa oitava aula. Caramba, quanto tempo de isolamento, quanto tempo de quarentena, né? Mas quanto mais a gente respeitar a quarentena, mais a gente vai achar um dia que não foi necessário. Mas olha, eu não vou dar bom dia, não vou dar boa tarde, não vou dar boa noite. Você pode ver essa aula quando quiser. Eu quero te dar uma notícia boa. Essa aula de hoje, na minha opinião, é a melhor aula de Brasil Colônia. Eu já te dei aula de mineração, já te dei aula de bandeiras. Antes da quarentena teve açúcar, não é? Mas essa é a aula de revoltas e rebeliões coloniais. Movimentos nativistas e movimentos separatistas. É uma grande aula e tem a ver com a aula de iluminismo que a gente já teve. Pois é. Nativistas são nativos locais. Separatistas são pela separação, pela independência. Nativista, Beckman, Mascate, Emboabas e Vila Rica. Separatista, Inconfidência Mineira, todo mundo conhece. Inconfidência Carioca, que pouca gente conhece. Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Então, nativistas são locais, sem ideologia libertária, sem influência do iluminismo, sem o sonho de independência. Nativistas. Separatistas vem de separar. O nome já diz. São os que querem separar o Brasil de Portugal. Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Entendeu? Bom, tem uma outra maneira de você entender. Revoltas e rebeliões. Revolta é um desabafo. Quando você diz não. Não quero isso. Rebeldia é quando você diz não quero isso porque eu quero aquilo. Você tem uma namorada ou um namorado que só fica no celular. Aí todo dia você reclama. Jogando Free Fire. Mas se no dia seguinte você tá lá com ele, amor, amor, é só uma revolta. É um desabafo. Não. Mas se você pegar essa namorada, esse namorado, que só fica no Free Fire, te abandonando, te largando, e falar, acabou, não quero mais você, porque eu quero outra, porque eu quero outra. Aí é rebeldia. Revolta, não. Eu não quero isso. Quen, quen, quen. Não muda nada. Rebeldia é quando você fala, eu não quero isso, porque eu quero aquilo. Então, as revoltas Beckman, Mascates, Emboabas e Vila Rica, elas desabafavam, protestavam, reclamavam, mas elas não tinham grandes objetivos, sonhos. Não tinha uma proposta de libertação. Então, as revoltas são nativistas. Ok? Revoltas porque não tem um projeto alternativo ao que são contra. Nativistas porque são locais. Beleza? Vamos falar só de nativistas. Locais. Revoltas. Beckman, em 1684, na província lá do Maranhão. Na verdade, nem província era, mais para a capitania. Lá em cima. Lá em cima. Eles vão se revoltar contra os altos impostos cobrados pelas companhias de comércio. Vão chegar aí a Portugal para pedir
para diminuir a cobrança, diminuir os impostos. Sim, porque estava em crise o açúcar, faltava dinheiro para comprar escravo. E Portugal não queria nem saber. Mas eles não queriam independência. Eles queriam ser menos explorados. Sabe o que aconteceu? Prenderam, detonaram Thomas Beckman e Manuel Beckman. É um movimento local, você não conhecia, nativista. Quer mudar o Brasil? Não. Eles só queriam pagar menos impostos, terem menos exploração das companhias de comércio. Tentaram até dialogar com Portugal e, ó, perderam. Outro movimento nativista é a Guerra dos Emboabas. Quem é emboaba? É quem é forasteiro. É o português. Quem achou ouro no Brasil, já te dei essa aula, foi o Bandeirante. Paulista. Mercenário! Topa tudo por dinheiro. Pois é. Então, quem não era da área é chamado de quê? De emboaba, que é o português. A Guerra dos Emboabas é uma disputa entre quem achou o ouro, o paulista bandeirante, contra quem era o dono da terra e, consequentemente, o dono do ouro. Então o bicho vai pegar de lá, de cá, e no final, como era de se esperar, Portugal vence. Onde tem ouro, fica sendo Minas Gerais. E onde não tinha ouro, São Paulo. É um movimento nacional? Não, local. Queria a independência do Brasil? Não. Então são movimentos limitados, entendeu? Outro desses movimentos nativistas, o terceiro. Primeiro, Beckman. Segundo, Emboabas. O terceiro seria qual? Qual seria o terceiro? A Guerra dos Mascates, em 1710. Emboabas é 1707 a 1709. Emboabas, região sudeste, São Paulo. Beckman já disse, Maranhão. Agora a gente vai falar de Pernambuco. Guerra dos Mascates. Pernambuco é ligado ao quê? Ao açúcar ou ao ouro? Açúcar. Em 1710. O açúcar está no auge ou em declínio? Declínio. Então os senhores de engenho vão passar por dificuldades. Sim, quem mandava era Olinda. Já foi no carnaval de Pernambuco? Vá, quando acabar tudo isso. Tem uma rivalidade entre Olinda e Recife. Vem da minha aula. Porque Olinda que era importante. É onde estava o açúcar, os engenhos. Só que com o tempo nós vamos ter os comerciantes mascates. Rei nós também. São comerciantes portugueses. Os mascates, eles vão ficar na vila de Recife. Com a crise do açúcar, os senhores de engenho de Olinda vão ficar devendo para esses mascates. E o governo português vai, digamos assim, promover a independência de Recife, a emancipação de Recife. Esse é mais difícil, não? Os senhores de engenho ficam chateados. Então é uma guerra contra os mascates. É uma guerra contra a emancipação de Recife. Quem vai vencer? Os mascates. Qual é o resultado disso? Recife é a capital de Pernambuco até hoje. Mas peraí, é um movimento nacional ou local? Local, nativo. Eles queriam a independência do Brasil? Não, eles estavam só contra a emancipação de Recife, contra os mascates. Não tem muita ideologia. E o último dos nativistas? É a Revolta de Vila Rica, ou de Filipe dos Santos, em 1720. Uma revolta contra as casas de fundição, que transformavam ouro em pó em barra. Te dei essa aula já. As casas de fundição elas eram uma forma de evitar o contrabando, de evitar que as pessoas escondessem ouro naqueles lugares que eu nem vou falar, porque a aula está gravada. Então foi uma invenção importante, que transformava o ouro em pó em barra. E tinha que ter o selo real de Portugal.
Então, meus queridos alunos e alunas, a casa de fundição é um terror. E Felipe dos Santos, eu chamo de Felipe, mas o Felipe dos Santos, ele vai chegar a ter 2.000 homens armados, lá em Vila Rica, Minas Gerais. Podia ter tomado o poder. Se sou eu, tinha tomado o poder. Se é você, meu aluno, creu. Mas ele foi negociar com o Conde de Assumar, que mandou ele desarmar as tropas. Resultado, morreu. O Conde de Assumar é o cara de Portugal. Felipe dos Santos é o revoltado. Ele é uma espécie de pré-Tiradentes sem direito a feriado. Porque ele não tinha uma visão de libertação. Deu mole. Ele não entendeu que para acabar com as casas de fundição tinha que acabar com Portugal. Então, nativo, limitado, sem influência ideológica. Agora, a segunda parte da aula são os movimentos separatistas. As inconfidências. O que esses movimentos separatistas querem? Separar o Brasil de Portugal. A sua região de Portugal. Como é que fica fácil para você? Vamos ver no atacado? Todos têm influência do iluminismo. Já te dei essa aula. Liberdade. Todos querem a independência do Brasil, a partir da sua região. E todos querem proclamar a república. Esses movimentos são muito importantes. Eu diria que é o destaque da aula de hoje. Apesar de eu achar que você gostou da primeira parte. Mas essa segunda parte, ela cai mais nos vestibulares. São movimentos pela independência, pela república, com influência do iluminismo. Qual é o primeiro deles? A Inconfidência Mineira, que é inspirada na independência dos Estados Unidos. Não é da Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira é 1789, que é o mesmo ano da Revolução Francesa começando. E não tem Zap, não tem essas aulas nossas, não tem Facebook, Instagram, não tem Meet, tem nada disso. Então, a Inconfidência Mineira não tem nada a ver com a Revolução Francesa. Eu sei onde você erra, são 28 anos. Tem nada a ver. A Inconfidência Mineira é baseada na independência dos Estados Unidos. Liberdade sem igualdade, sem acabar com a escravidão. Então, a mineira nasce contra a derrama, que é o arrastão português. Já te dei essa aula, de 1.500 arrobas, tinha que arrecadar ouro, aquela confusão toda. Mas é um movimento que não aconteceu. Foi delatado. Foi traído. E aí, quando foi traído, Joaquim Silvério dos Reis é o traidor, deu ruim, o Tiradentes assumiu a liderança do movimento. Morreu. E os outros foram punidos com penas mais brandas. Tiradentes foi enforcado e esquartejado, os pedaços espalhados. Por quê? Para servir de exemplo. Cuidado, a Inconfidência Mineira é feriado. É a primeira, mas ela não era a favor da abolição da escravatura. Se eu te perguntasse, a Inconfidência Mineira, depois de muitas batalhas, foi derrotada. É verdade ou mentira? Mentira. Teve batalha nenhuma. O movimento foi traído. Delação premiada, é o primeiro caso. Inconfidência Mineira. Tiradentes foi um herói, porque ele assumiu. Você não faz isso, que você é chique, mas pegaram uns alunos colando. Eram uns 10. Aí você levanta e fala, fui eu que colei, fui eu que passei a cola. Eu assumo em nome de todos. Maneiro, né? Foi o que o Tiradentes fez. Ele assumiu em nome de todos. Mas não houve conflito direto. Não era abolicionista. E a influência dele é a Revolução Francesa. 1789. O que aconteceu com o Tiradentes? Creu.
Eu acho mais famoso hoje em dia a Congelação Baiana, em 1798. Minas é ouro, certo? Tem a ver com a derrama. Bahia, crise do açúcar, a elite está decadente. Então, a Bahia perdeu. Capital passou para o Rio de Janeiro em 1763. Então, a Bahia estava mal. A Bahia estava mal. E aí a influência do iluminismo via maçonaria vai contagiar a população. O movimento baiano é diferente, que apesar de vários grupos sociais, ao contrário de Minas, a liderança na Bahia é popular. Escravos, sapateiros, que era muito lindo esse movimento, muito lindo. Aí eu te pergunto, após inúmeras batalhas, a Conjuração Baiana foi derrotada? Não, foi traída também por um outro nojento, José da Veiga. Agora, a Conjuração Baiana tem influência da Revolução Francesa? Tem. Isso é muito importante. E de movimentos no Haiti. Então, vamos trabalhar isso com muito carinho. Infelizmente, a Conjuração Baiana foi derrotada. Mas qual é a diferença para Minas? Abolicionista. Caráter popular. A de Minas é escravista. A de Minas, ela é da elite e é influenciada pela independência dos Estados Unidos. As duas perderam. Mas você tem que saber que a mineira é escravista e a baiana é abolicionista. Que a mineira é apoiada pelos Estados, influenciada pela independência americana e a baiana pelo Haiti e pela Revolução Francesa. Ok? O que elas têm em comum? Perderam. Tem influência do iluminismo. Defendem a república e a independência. Você conhece menos a baiana por quê? Porque a elite no início estava junto, mas ela se assusta com o modelo do Haiti. Gostaram? Já viram a minha camisa do Miguel Couto? É, camisolão, é do tempo do giz. Então a elite, quando ela vê a Conjuração Baiana muito radicalizada, ela se afasta, deixa o povo na mão. Como é que o povo tinha acesso a essas ideias? Pelos maçons, pelas frases. Na Inconfidência Mineira, foram os filhos que foram estudar na Europa. Na Bahia foi a maçonaria. Sociedades como o Cavaleiro da Luz. Muito legal, não é? Muito bacana. Então, vamos dar um flashback? Nativistas. Antes do Iluminismo, antes da independência americana e da Revolução Francesa. Sem proposta de independência. Beckman no Maranhão, 1684, em Boabas, São Paulo, Minas, 1707-1709, Mascates, Pernambuco, que vai ser uma base depois para a Revolução Pernambucana, que é mais na aula de primeiro reinado, né? Dom João. Ok? E o mais importante é você trabalhar a ideia de que eles não querem independência. Eles não querem república. Eles são desabafos. Questionam, mas não se rebelam como as inconfidências. A mineira, que apesar de elite queria independência. A baiana, que era popular e queria independência. Ambas republicanas. Tá bom? Conjuração Carioca, não se preocupem, que eram intelectuais que liam livros iluministas e foram presos no Rio de Janeiro, em 1794. E a Revolução Pernambucana, que era no século XIX, também é de elite escravista, mas com ideias iluministas, questionou a presença de Dom João aqui. Então, vamos ficar por aqui. Tamo junto. Eu vou mandar os exercícios e estudem, que essa aula cai muito. Valeu? Um beijo, pessoal. Se cuidem.